Nós aqui, alhamdulillah, na 20ª noite, subhanallah, 20ª noite do Ramadã, já passamos 2/3 do Ramadã. Subhanallah, imagina a nossa vida. Então, já passamos 2/3 de nossas vidas, né? E aqui na Mussala da Santa Felicidade, no Centro Islâmico de Curitiba, do Paraná, do Paraná em Curitiba. Não. Hoje, rapidamente, pretendo não demorar, mas irei responder algumas perguntas. Estão vendo aqui? Isso mesmo. Esse aqui é o nosso... Quando nós mostramos isso aqui, significa que vocês mandaram as perguntas através da página do Centro Islâmico do Paraná, né? Onde vocês podem ver ali embaixo, onde vocês mandam as perguntas. E temos hoje 10 perguntas que eu selecionei, eu vou responder algumas dentro do tempo. A primeira diz assim, pergunta sobre o que é o Salat Ibrahimiyya. O que é o Salat Ibrahimiyya? O que é a oração abraâmica, vamos dizer assim, o Salat Ibrahimiyya? Essa oração Ibrahimiyya se faz, primeiro, ela se faz sempre no último tashahhud. No último tashahhud. O que significa isso? Quando você, antes de terminar a oração, você senta, faz o tahiyatu lillah, o salawatu tayyibat, tudo bem? Levanta ele e fala Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu Muhammad Rasulullah, e depois fala essa chamada oração do profeta, a oração abraâmica, Salat Ibrahimiyya, que significa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Esta parte você decora das 3 linhas. Você procura nos livros, tem um livro chamado Islã em Foco, em português, que ele está claro ali. Nós vamos botar também na página aqui do Centro Islâmico do Paraná, transliterado, como é que se fala e as versões que existem. E isto tem que ser feito na última, quando você está sentado, antes de finalizar a oração. Deve ser feito. Então, antes do último tashahhud, né, após o último tashahhud, deve ser feita, sem ela a oração ela não está completa, a oração não está válida. Então tem que aprender, tem que fazer. O que você faz? Você faz uma listinha, transliterado, lê, são 4 linhas, decora, então põe um papelzinho no chão, escrito mesmo com as letras em português, até decorar, porque isso faz parte da oração. E não é difícil decorar. Por que não é difícil? Quando a gente não era muçulmano, a gente escutava música, né, Sheikh? Decorava música de 5, 6 minutos em inglês, né? Era fácil. Eu gravava uma música de 6 minutos em inglês, eu gravava o Faroeste Caboclo lá, né? 9 minutos, uma música que é 9 minutos na história, decorava música em inglês aí, não sei o que, tudo aí. Agora 4 letrinhas do Salat Ibrahimiyya não quer decorar, é muito difícil? Não é difícil. Allah facilita, ok? Bom, segunda pergunta. Perguntaram novamente sobre a injeção. O que tem injeção? Injeção do Ramadã? Essa pergunta eu perguntei para um chefe especialista mesmo sobre a medicina, tudo, o tratamento médico. Lá na Arábia, o nome dele é Dr. Saad al-Khatlan, Dr. Sheikh Saad al-Khatlan. Conhecido ele, gente fina, amigo nosso lá. O doutor ele falou o seguinte, na realidade se divide 2 coisas. A injeção no músculo ou a injeção na veia. A injeção no músculo não quebra o jejum de jeito nenhum. No músculo. A injeção na veia, ela é por 2 motivos, né? Ou porque está mandando algum medicamento ali, uma substância, ou na veia, né? Ela pode ter o quê? Uma vitamina, não é? Pode ter vitamina, pode ter soro, tudo isso. Então, este vitamina, ou soro, ou aquilo que ocupa o status ou papel de alimento, este quebra o jejum. Fora disto, não quebra. Então, a injeção, se ela for na veia, e o doutor depois pode explicar melhor do que eu aqui, né? Desde que ele não venha querer dar injeção em nós, né? Desde que não venha dar injeção na gente aqui, a gente aceita ele explicar. Mas ela se for alimento ou se for um nutriente, daí ela quebra jejum. Fora disso, não tem problema. Outra pergunta, falaram o seguinte para nós. Perguntaram assim, Sheikh, eu moro longe da mesquita
Na minha cidade não tem mesquita, e a mesquita mais próxima é 250 quilômetros. Eu devo fazer a oração da sexta-feira lá? Su'aluhu subhanallah. Aqrabu masjid min beiti 250 كيلو. هل يجب عليه أن يسافر كل يوم الجمعة ليحضر صلاة الجمعة؟ الجواب لا, لا يجب عليه. Não é obrigatório você sair da sua cidade e viajar para rezar na nossa mesquita. Não. A oração sexta-feira é wajib, é um obrigatório para quem tem a mesquita próximo dele, né, na sua cidade, isso dentro das capacidades, da possibilidade. Mas você não é obrigado, ou no sentido, se você não for, você cometeu pecado. Não. Você está, vamos dizer assim, Allah subhanahu wa ta'ala, ele liberou para você não ter que viajar todo dia para essa cidade de 250 km somente para rezar a sexta-feira. Claro, mas se você for, você vai ter uma recompensa muito maior do que nós aqui que pegamos um carro, vemos aqui 30 minutos, 20 minutos, ficamos aqui. Então, mas não é obrigatório você ir para outra cidade rezar na sexta-feira. Só que toma cuidado, você vai ficar muito tempo sem ver os muçulmanos, sua fé vai ficar fraca. Toma cuidado. E outra pergunta seguinte, ele pergunta assim, fala assim, Sheikh, a pergunta assim, uma irmã diz assim, você disse que o Corão foi revelado no Laylatul Qadr, na noite do decreto. Mas como assim? O Corão foi revelado todo de uma vez à noite do decreto? هذا سؤال وجيه يعني. قلت أن القرآن أنزل في ليلة القدر. هل القرآن أنزل كاملا في ليلة القدر؟ هذا السؤال. Essa resposta pergunta, quer dizer, a irmã pergunta se o Corão foi revelado todo na noite do decreto. Não, peraí. Vamos dizer assim, no Zura do Corão, a descida da revelação do Corão, vamos dizer assim, fases, momentos. Primeiro o Corão da noite do decreto, sim, foi descido, o Corão, olha só, presta atenção, por completo, Filho Mahfuz, por completo, né? No destino de Deus, naquilo que Deus prescreveu. Ao mesmo tempo, foi na noite do decreto que desceu os primeiros versículos do Alcorão. Quais são? Os 5 primeiros versículos da Sura número 96. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Esses são os 5 primeiros versículos do Alcorão. Depois, teve episódios, acontecimentos, e o Alcorão foi revelado assim aos poucos. Ou seja, o início da revelação do Alcorão ao profeta Muhammad foi, então, na noite do decreto. E depois demorou 23 anos para o Alcorão ter sido revelado aos poucos. Então, o Alcorão foi revelado por etapas, não de uma vez só. E Allah fala no Alcorão, o Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu ala nasi ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. E o Alcorão, nós fizemos descer ele em fragmentos para que tu leia para as pessoas. Alamuk, aos poucos, devagar, tranquilidade, e revelamos o Alcorão assim, dessa forma. Outra pergunta que nos faz aqui, as pessoas perguntam assim, que se viajante, é verdade que quem está viajando pode quebrar o jejum? Sim, é verdade. No Alcorão, o próprio versículo que manda jejuar, o próprio versículo diz, quem de vocês estiver doente ou em viagem, o viajante ele pode quebrar o jejum. Porém, quando que ele quebra o jejum? Por exemplo, vamos dizer que a pessoa acorda, se ela acordou de jejum, então ela tem que completar o jejum dela. Por exemplo, a viagem dela é 11 horas da manhã. على سبيل المثال وقت توقيت موعد السفر الساعة 11 صباحا. هل هو يصبح صائما أو يصبح مفطرا؟ الصحيح أنه يصبح صائما ثم إذا ركب ومشى وانطلق يفطر. إذا خرج من بنيان المدينة يفطر. Esse é o correto. Eu vou explicar. Se a pessoa tem que viajar 11 horas da manhã, tá ok? Tem que viajar 11 horas da manhã. Ela acorda às 8 horas da manhã. Ela acorda em jejum ou ela pensa assim, já que eu vou viajar, já que eu vou quebrar o jejum 11 horas da manhã, eu não preciso comer não. Ela acorda em jejum. Ela viaja, ela só quebra o jejum quando ela sair da sua cidade de vez de jejum.
Então ela pode quebrar o jejum quando ela está em viagem. Desde quando? Quando ela saiu da cidade. Tá ok. O que acontece então? A outra pergunta assim que a pessoa fala, pergunta assim, quando que é a noite do decreto? Quando que é a noite do decreto? Allahu Akbar. Pode ser a 21ª, amanhã. Pode ser a 23ª, a 25ª, a 27ª e a 29ª noite. Pode ser uma dessas noites ímpares. Quando que é? Na realidade, nós vamos falar isso no seu momento. Mas só adiantando, ela não é uma noite fixa. Ela pode ser um ano, 23, no outro ano, dia 25, no outro ano, dia 27. Pode alternar. Então, mas é uma das noites ímpares. Ou 21ª, 23ª, 25ª, 27ª ou 29ª. Hoje é a 20ª noite. Nós estamos entrando então nas 10 últimas noites do Ramadã. Então pode começar a partir de amanhã. Vamos para terminar a última pergunta. Essa pergunta, a pessoa pergunta assim, sobre os pilares, ما هو أركان الزواج؟ يعني كل درس سواء كان في رمضان أو حج، تعليم الصلاة، أحكام الطهارة، شروط لا إله إلا الله، نواقض الإسلام، قصة دائما يأتي سؤال أركان الزواج، بالزواج بالطريق. A pergunta é assim, em todas as perguntas, em todas as aulas, se eu for explicar a regra do Hajj, se eu estiver falando sobre o Hajj, estiver falando sobre o jejum, estiver falando sobre os pilares do Islã, se estiver falando sobre a alimentação islâmica, vai ter uma pergunta. Sheikh, sobre o casamento. É muito bom essa pergunta porque mostra que as pessoas elas querem construir famílias e estão preocupadas. Não tenham assim vergonha assim de perguntar. Né? É interessante que as pessoas elas querem construir famílias. Como que o Islã ensina? Bom, os arcanos awaj, os pilares do casamento. O homem, claro, e a mulher. Tudo bem. Tem que ter os noivos, né? O homem e a mulher. Tem que ter as testemunhas, shuhud, testemunhas, al-wali, o pai, ou o irmão, ou o tio, o avô, ou o filho, ou alguém, ou algum homem responsável, ou porta-voz, ou representante da mulher. Tem que ter isso. O tasmiyatu as-sadaq, mencionar o dote. Preenchendo esses requisitos, um casamento considerado islâmico. Então, o que tem que ter? É os dois presentes. Pessoal, o homem e a mulher, eles estarem livres para casar. Por que isso livre para casar? A mulher principalmente. Porque se a mulher ela separou, ela divorciou, se ela divorciou, ela só pode casar depois de 4 meses, mais ou menos. Só depois de 4 meses, só tem que estar livre disso daí. E segundo, a mulher, tendo uma mulher, testemunhos. O ali, o casamento pode ser realizado, assim é fácil. Né? Nós vamos falar em outros momentos, com outros detalhes, os pilares. Mas é muito bom essa pergunta. O que precisa para casar? Testemunhas, shuhud, testemunhas. Porque imagina um casamento, imagina uma pessoa chega, ninguém conhece o homem, ninguém conhece a mulher, ele não conhece ela não conhece ele, ninguém da cidade conhece os dois. O que é isso? Isso daí nem... Sabe, né? Casamento é coisa... Então tem que ser, as pessoas conheceram, ter testemunhas. E uma coisa interessante, isso, as pessoas podem fazer esse casamento em qualquer local normal. Não vai dizer assim, vamos casar aqui na rua, vamos casar... Não é assim. Ou na mesquita, ou no centro islâmico, ou na casa dos irmãos. Mas o mais importante, o responsável da mulher e os testemunhas. Isso é o mais importante. E isso é essa última pergunta que a gente tinha para hoje. As próximas eu vou deixar para a semana que vem. E estamos na 20ª noite do Ramadã. Não é, Maharaj? Tem uma pergunta? Eu pergunto. O cara que ele fala que a mesquita é 250 km longe. Quando ele faz na cidade, ele faz o Goma ou o Dohr? Então, quando ele viaja, sim, é aquela pessoa que mora a 250 km da mesquita. Né? Na realidade, ele está viajando. Se ele chegar lá na mesquita, né? Se ele chegar lá na mesquita e a pessoa estiver rezando, ele reza o Jumu'ah, os muçulmanos. Mas depois ele volta, vai rezar... Mas se ele fica na cidade, tem o Goma. Se ele fica o dia inteiro na cidade, né? Ele reza com os muçulmanos, normal. Né? Mas se ele estiver no hotel, na casa de alguém, por ele estar viajante, ele reza a oração, em vez do Asr, ao invés de 4, ele reza 2. E tem outra questão também lembrar, que não é obrigatório, Laysa ala al-musafir Jumu'ah.
Quem está viajante não é obrigado a rezar Salat Jumu'ah. Rezar Salat Jumu'ah. É isso muito importante. Quer dizer, todo mundo que viaja, vai para o país muçulmano, está de viagem, ou vai numa cidade de muçulmano, todo muçulmano quer lá conhecer aquela mesquita, conhecer a comunidade. Nós não dizemos, não vai rezar porque você está no Safra. Não falamos isso. Até dizemos, vai, por exemplo, o pecado. Se ele não comparecer na mesquita, e nos encontramos amanhã. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa sallallahu alaihi wa sallam,